recebi um comentário em um dos meus vídeos sobre fundo de investimento perguntando se esse fundo aqui é bom, se vale a pena investir nele. Vamos entender junto como analisar isso e chegar nessa conclusão? Oi, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e não deixa também de me seguir no Instagram para não perder nada. E então vamos lá falar sobre esse fundo especificamente. Bom, a primeira coisa que o Luiz comentou é sobre a rentabilidade, que estava dando 1% ao mês e perguntando se era uma rentabilidade boa ou não. E a resposta que todo economista gosta de dar é depende. Tá, na verdade eu não sou economista, né? Eu sou formada em controladoria de finanças, mas vamos falar que são os profissionais de ciências sociais aplicadas. Mas bom, não, 1% é bom ou não é bom? Vamos falar especificamente sobre isso, né? Por que depende? Primeiro, é sempre uma questão, né, da relação de risco e retorno. Ou seja, se é um fundo com muito risco, talvez esse retorno não seja tão interessante. Você está procurando uma rentabilidade maior. Quanto mais risco você assume, maior é a rentabilidade que você almeja ter. Não necessariamente você vai conseguir, mas é o objetivo. E aí, esse 1% é no último mês ou é a média dos meses, né? A média do histórico de todo o fundo. Isso faz diferença. Porque quando a gente olha um só mês, a gente pode estar pegando um mês extraordinário de boa rentabilidade, mas o resultado histórico não é tão bom. E é importante isso porque eu já vi gerentes de banco falarem ali só sobre um prazo específico que o fundo está dando um bom resultado. Então, por exemplo, pelos últimos 6 meses. Mas isso não quer dizer, primeiro, que isso vai se repetir, e segundo, que ao longo dos períodos anteriores o resultado não foi muito pior do que isso. Então é importante saber disso. E ter essa visão de longo prazo. Então, procurar entender qual é o resultado possível desse fundo olhando para o longo prazo e não só para 1 ou 2 meses. E por fim, também tem a questão da gente fazer uma análise comparativa. Então, se o fundo está dando 1% ao mês, mas outros fundos que são similares estão dando 3% ao mês, é uma rentabilidade ruim. Se for ao contrário, então esse fundo que a gente está olhando dá 1% ao mês, mas os outros fundos similares estão dando 0,3% ao mês, então é uma boa rentabilidade. Então, assim, olhar só um mês de rentabilidade, falar sobre isso é muito superficial. É importante a gente entender o que tem dentro desse fundo e se faz sentido no final essa rentabilidade, que é a última coisa ali, é o resultado final que a gente procura ter com o fundo, né? Então, eu fui, primeira coisa, entender o que fala dentro do regulamento desse fundo. É um fundo do Banco do Brasil que é de renda fixa de longo prazo. E aí, nas primeiras partes lá, ele já te dá uma descrição sobre o que pode ter, né, a composição da carteira, que fala que investe 95% em renda fixa de longo prazo, que é, digamos assim, a renda fixa mais comum. Até porque se o fundo investe em muita renda fixa de curto prazo, ele tem uma tributação diferente, é muito raro hoje em dia ter esse tipo de fundo, então basicamente ele está te falando que pode investir em uma renda fixa. E aí, então, além disso, lá no regulamento, mas também na lâmina, a lâmina em geral tem as mesmas informações do regulamento, mas mais condensadas, de forma mais fácil de ler, e o regulamento acaba tendo mais informação. Mas esses detalhes ali, por exemplo, de prazo de resgate, taxa de administração, são bem claras na lâmina. E aí, então, fala lá que o resgate acontece no mesmo dia do pedido de resgate e a taxa de administração é 0,35% ao ano. Então, esse fundo já está aparentando ser um fundo com um risco bem pequeno ali, assim, porque ele tem muita liquidez, né? Ele te devolve o dinheiro no mesmo dia que você pedir, e ele tem uma taxa que não é muito alta, que é o 0,35% ao ano, sem outras taxas, não tem taxa de performance, nem nada desse tipo. Então, beleza, essas já são informações úteis pra gente. E aí, então, depois a gente vai olhar no que o fundo de fato está investindo aí ao longo dos últimos tempos para entender mais no detalhe ali, né? No regulamento,
ele está falando que investe em títulos de renda fixa. E aí, então, vamos olhar em qual tipo de renda fixa, de fato, esse fundo está investindo. E aí, tem como olhar isso pelo sistema CVM ou pelo Trademap, por exemplo. E eu falei essas coisas bem no detalhe no vídeo que eu fiz sobre fundos de investimento, que eu vou deixar linkado aqui ou aqui. Mas então, dentro desse fundo, esse fundo específico, ele investe praticamente 100% em um outro fundo do Banco do Brasil. E isso é comum, assim, é comum que tenha uma estrutura ali dentro dos fundos, que tenha um fundo específico que investe em mais coisa e os cotistas desse fundo serem outros fundos, por exemplo, da mesma gestora. E aí esse fundo é o BB Top Renda Fixa Arrojado. E quando eu fui olhar lá a composição da carteira, ele tem ali quase 60% da carteira em títulos públicos, então especificamente em Tesouro Selic de diversos períodos ali, prazos de vencimento, então o que faz sentido ali até pelo prazo que o fundo tem para resgate, mas ele também tem alguns títulos privados, então letras financeiras do Santander, Bradesco, acho que esses dois são os principais, e também um pouco de debênture ali, 14% do fundo está investido em debênture. Então, ele é um fundo que, apesar de ser de renda fixa, ele não é a renda fixa mais simplesona ali, que investe, por exemplo, só em Tesouro Selic. Ele tem outros tipos de investimento também, que, inclusive, tem o seu risco, né? Então, os títulos públicos são os investimentos com menor risco. A gente só fala que eles têm um risco de crédito ali relacionado ao governo federal quebrar, que é o menor possível. Quando a gente entra ali em outras coisas, por exemplo, esses títulos privados aqui, ainda que sejam de grandes bancos, eles têm um maior risco de quebrar. Então tem um pouquinho mais de risco ali e debêntures também acaba também tendo ali um nível a mais de risco. Mas a gente tem que olhar também a rentabilidade histórica para ver como que esse fundo tem performado. E antes da gente entrar nisso, deixa aqui nos comentários se, na sua opinião, esse fundo vai ter uma boa rentabilidade ou não, para a gente ver isso junto agora. Vamos lá? Então eu vou deixar aqui também o gráfico desse fundo com a comparação com relação ao CDI, que é de certa forma o mínimo que a gente quer ter de rentabilidade num fundo, né, num investimento ali de renda fixa. Então, quando a gente olha a rentabilidade, a gente vê que o CDI, que é a linha tracejada, ela está sempre um pouquinho acima da linha ali do fundo, da rentabilidade do fundo, que é a linha laranja ali. Então, historicamente, ele perde um pouquinho do CDI, não é tão relevante em questão de perda ali da rentabilidade, mas dado que você tem opções ali que vão, por exemplo, investir só no Tesouro Selic e vão de fato acompanhar ali a linha do CDI, por ser um investimento que normalmente nesses fundos tem taxa de administração zeradas também, acaba não sendo a melhor opção, ao meu ver. Não é uma opção ruim, mas eu acredito que ela tem ali um risco a mais embutido que talvez não se pague. Até, por exemplo, quando a gente teve o início da pandemia ali, dá para ver no gráfico que a rentabilidade desse fundo caiu um pouquinho também, e justamente porque ele tem títulos privados embutidos ali na composição da carteira. Então, eu não investiria nesse fundo. Isso não quer dizer que é um fundo ruim, é uma boa opção talvez para você ter ali de acesso muito fácil, se por exemplo você usa a conta do Banco do Brasil como a sua principal, então se você precisar de um dinheiro fácil, mas eu também não deixaria muito dinheiro ali, provavelmente não deixaria nem minha reserva de emergência inteira ali, porque ao longo do tempo, né, você está perdendo um pouco de rentabilidade de forma desnecessária, assim. Essa é a análise do fundo, que ela pode ser replicada para vários tipos de fundos diferentes, assim, eu diria que praticamente todos você consegue analisar assim, então, olhando os detalhes do regulamento do fundo, qual é a taxa de administração, no que ele se compromete a investir, qual que é esse prazo de resgate, mas também olhando detalhes do momento do fundo, então no que ele tem investido e se
o risco que está embutido ali naquele fundo está valendo a pena, se ele está se pagando, está uma boa relação de custo-benefício com a rentabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se normalmente vocês olham mais detalhes dos fundos além da rentabilidade, ou se não olham, se agora vão passar a olhar. E vejo vocês na próxima. Obrigada, investidores. Tchau, tchau.